Olá, olá, criatura! Seja muito bem-vinda ao meu curso. Professora Priscila Souto com vocês para corrigir e resolver as questões da prova descrevente do TJ São Paulo de 2024, indicando para vocês aí o nosso gabarito extraoficial, pensando no que a banca vai indicar como alternativa correta. Então vamos lá, vamos começar com a primeira questão de direito penal. Detalhe, se você tiver com um modelo de prova aí diferente, identifique a resposta, né, e faça a correspondência para o seu modelo de prova. Então, primeira questão de direito penal é a questão número 25 da sua prova. Ele fala sobre o crime de petrechos de falsificação, que está previsto lá no artigo 294 do Código Penal. E ele vai pedir a alternativa correta. Na assertiva A, ele fala que é crime próprio de funcionário público. Gente, o crime do 294, de petrechos de falsificação, ele consiste no crime de fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado para a falsificação dos papéis públicos, que são aqueles indicados no artigo 293 do Código Penal. Mas aqui, quando a gente fala desse crime, atenção, ele não se trata de um crime próprio, nem ele e nem o artigo 293. Não é necessário, aqui no caso, né, ele coloca que se o agente fosse funcionário público. Isso não é condição, não exige essa condição especial. Trata-se de crime comum e não de crime próprio. Então, essa assertiva está errada. B. Ele diz que é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. E aqui, de fato, nós estamos diante de um crime que ele vai trazer, falsificar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar o objeto especialmente destinado à falsificação. Eu tenho cinco núcleos, eu tenho 5 condutas previstas nesse crime. Dentro do mesmo contexto fático, o agente praticando 1, 2 ou 3 dessas condutas, se trata aí, né, de crime único. Então, qualquer dessas condutas praticadas, o crime estará configurado. Outra expressão, outra nomenclatura muito utilizada como sinônimo para crime de ação múltipla, crime de conteúdo variado, é o tipo penal misto alternativo. E, de fato, o crime do artigo 294 é um tipo penal misto alternativo. Então, aqui, essa é a nossa resposta, tá? A assertiva B é a nossa resposta correta. Mas vamos analisar as demais. Tem por objeto material o objeto, no caso, o instrumento destinado à falsificação de papéis públicos e particulares. Aqui a questão é que não envolve a falsificação de papéis particulares. Por quê? Esse crime, ele traz os petrechos de falsificação para aquilo que está descrito no artigo anterior. O artigo anterior é o 293, que trabalha a falsificação de papéis públicos. Os particulares não adentram aqui, então, portanto, ela está errada. D. Admite a modalidade culposa. Não, eu não tenho a previsão do artigo 294 sendo punido na modalidade culposa. Os crimes culposos, eles só podem ser imputados para uma pessoa desde que tenha expressa previsão legal do crime culposo. Então, essa aqui está errada. Na sequência, E. É crime instantâneo e inadmite tentativa. Ou seja, ele fala, né, que não admite tentativa. E admite. Imagine aqui na modalidade adquirir, no momento em que você está ali indo fazer aquisição, né, você está adquirindo, você simplesmente é preso em flagrante, por exemplo. Nesse caso, você não poderia ali dar continuidade, né? Não iria consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, existe sim
a possibilidade de termos aqui a tentativa, tá? Dependendo aí do modo de execução. A mesma coisa, fabricar. Eu estou ali iniciando a fabricação, mas não consumei, não fabriquei efetivamente ainda. E aí, então, seria um crime que admitiria a tentativa. Bom, na sequência, artigo 26. Artigo 26 não, gente, perdão, questão 26. Tício, a fim de se habilitar a uma vaga de emprego, fabricou diploma de instituição de ensino superior privada e o utilizou, apresentando-a como requisito para participar da seleção. Diante da situação hipotética, é correto dizer que Tício, em tese, praticou o crime de A. Falsidade ideológica, B. Falsificação de papéis públicos, C. Certidão ou atestado ideologicamente falso, D. Falsificação de documento público e E. Falsidade material de atestado ou certidão. Primeira coisa, falsidade ideológica é quando eu tenho um documento verdadeiro, mas o problema estão nas informações que são inseridas nele. Aqui, ele diz que o personagem fabricou um diploma de instituição de ensino superior particular. Então, o documento em si, o diploma em si, ele já nasceu falso. O problema não é só apenas as informações que estão inseridas, então falsidade ideológica não é, tá? Falsificação de papéis públicos, esse crime seria o do 293. O artigo 293, ele elenca quais são os papéis públicos. Ele tem um rol, aquilo que consta ali como papel público, né? E em nenhum pedacinho do 293, né, seja no caput, nos incisos, no parágrafo, eu tenho a indicação do diploma. Então, eu não posso pensar no crime de falsificação de papéis públicos. Por quê? Porque diploma de ensino superior não é catalogado, digamos assim, pelo Código Penal como se papel público fosse, tá? Na sequência, ele vai trazer certidão ou atestado ideologicamente falso. Aqui, diploma de ensino superior não é certidão, não é atestado. E aqui, quando ele fala ideologicamente falso, perceba que eu teria uma certidão ou um atestado verdadeiro, mas o problema estaria nas informações que estão sendo inseridas lá na certidão ou no atestado. Então, não é certidão, não é atestado e a conduta não é de falsidade ideológica, justamente porque o nascedouro daquele diploma é no sentido de fabricar um diploma falso. Então, aqui, a assertiva C também não seria. E aí a gente parte, eu vou pular a D para explicar para vocês. Vamos, já que eu estou falando que não é, né, um atestado, por quê? Na E ele fala falsidade material de atestado ou certidão, a gente já viu que não é atestado, não é certidão, por mais que seja uma falsidade material do diploma, o diploma não é atestado ou certidão, então também não seria a alternativa E. Então, a assertiva mais plausível que nós teríamos é a D, a falsificação de documento público. E aí talvez surja nesse momento, né, assim, ai Priscila, mas o diploma é de universidade particular. Mas o entendimento dos tribunais é que diploma de ensino superior, por mais que seja de uma universidade particular, recebe tratamento de documento público. Por quê? Nós estamos falando de uma instituição de ensino com credenciamento no MEC, em que isso é validado, né? Então, o diploma de ensino superior, independentemente de ser uma universidade pública ou privada, é classificado como documento público. Então, estaríamos diante de uma falsificação de documento público. Quando a gente fala da falsificação de documento público, ele está no artigo 297. Quando a gente fala do uso de documento público falso, né, ele está no 304. Só que nesse caso, ele fabricou e usou. Então, ele responde pela falsificação, né?
ele vai responder pela falsificação lá do 297. É bem verdade que quando a gente fala aí, né, é uma questão que é bem relevante sobre a falsificação de diploma universitário é com relação à presença ou não do estelionato. Estelionato seria um crime que não seria cobrado na prova de vocês, né? E existe aí essa discussão se nesse caso porque ele usou, querendo ou não, né, se habilitar para uma vaga de emprego, não poderia, então, a falsificação ela ser ali exaurida pelo estelionato. Mas, via de regra, os tribunais, eles acolhem essa questão do estelionato, né? Quando a gente tem aí questões de cheques e assim por diante. Mas aqui no caso do diploma, o entendimento que tem prevalecido é que responderia efetivamente à falsificação de documento público. Tá? Essa questão a gente vai dar ainda uma analisada e qualquer possibilidade aí de alguma divergência a título de anulação a gente traz para vocês, mas entendemos que a banca vai indicar a assertiva D como correta, ok? Vamos para mais uma, então aqui ficamos com a falsificação de documento público. Na sequência, artigo não, eu tô com o artigo na cabeça, né? 27. Mévia, advogada, cedeu a Tícia, sua irmã gêmea, a carteira profissional da OAB para ela ingressar no presídio, passando-se por advogada, a fim de visitar, quando quisesse, o namorado que se encontrava preso. Tícia, de fato, usou o documento profissional de Mévia por várias vezes, e aí ela foi descoberta na última vez. Diante dessa situação, assinale a assertiva correta. Essa questão foi dada no nosso Detona, né? Exatamente um exemplo aí, trazendo duas pessoas. Eu lembro que eu não utilizei especificamente a carteira de OAB, mas eu frisei que seria qualquer documento de identificação. Então, essa questão aqui foi dada para vocês de bandeja. Olha lá. Tícia incorreu no crime do artigo 308 do Código Penal, que é o uso de documento de identidade alheia, e Mévia não incorreu em qualquer crime por ausência de previsão típica para a cessão de documento de identidade de outrem. Aqui tá errado, né, gente? Por quê? Porque a Mévia, ela cometeu o crime também. Não foi só a Tícia. B. Tícia incorreu no crime do artigo 307 do Código Penal, falsa identidade, e Mévia não incorreu em qualquer crime, por ausência de previsão típica para a cessão de documento de identidade de outrem. Aqui também está errada, né? Mévia praticou o crime e a Tícia não praticou o crime do 307. C. Mévia e Tícia não incorreram em qualquer crime. Esse dá para, né? Essa é aquela que você já tiraria da sua frente na hora. D. Mévia e Tícia incorreram no crime do artigo 307, que é de falsa identidade. Não está certo. E E. Mévia e Tícia incorreram no crime do 308 do Código Penal, que é o uso de documento de identidade alheia. Tanto quem usa como quem cede para que a outra pessoa utilize como se sua fosse, responde pelo crime do 308. Então, aqui, nós ficamos com a assertiva E como correta, tá? Assertiva E. 28. Tendo em conta o crime de fraudes em certames de interesse público, é correto afirmar. Essa também foi dada de bandeja aí no nosso Detona, né? Falamos exatamente desse crime e do cuidado que o que é que qualificava e o que é que trazia causa de aumento de pena. Pois eu vou pôr o videozinho para vocês. Olha lá. É crime próprio de funcionário público ou de pessoas que tenham por função atuar na elaboração e na aplicação de concursos, processos seletivos, avaliações e exames. B. É qualificado quando praticado por funcionário público. Gente, não é qualificado. Ele tem causa de aumento de pena quando é praticado por funcionário público, né? C.
tem por objeto material conteúdo sigiloso de concurso público, de processo seletivo para ensino de curso superior, pouco importando se em instituição pública ou privada, e de avaliação ou exame público, e de exame ou processo seletivo previsto em lei. Então, aqui, quando a gente para analisar o artigo 311-A, o que ele fala? Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso. Então, aqui, ó, ele fala expressamente, né, sobre o conteúdo sigiloso. Mas do quê? Então, aqui, primeiro, a gente tem concurso público, tá no inciso 1. Concurso público, tá correto. Posteriormente, né, processo seletivo para ingresso em ensino superior. Processo seletivo de ensino superior também tá lá no inciso 3. Aí ele coloca pouco importando se instituição pública ou privada. E, de fato, aqui o artigo não faz essa diferenciação. Ele simplesmente fala processo seletivo de ingresso no ensino superior. Que mais? Aí aqui ele coloca avaliação ou exames públicos. Avaliação ou exames públicos. Isso é o nosso inciso 2 do 311-A. E, por fim, exame ou processo seletivo previsto em lei. E aí é justamente o inciso 4. Então, aqui, essa C está correta, né? Está em perfeita consonância com o artigo 311-A. D. O dano à administração pública enseja causa de aumento de pena. E não, gente, o dano à administração pública acarreta na qualificadora do crime. E E. Só se caracteriza se resultar comprometimento à credibilidade do certame. E aqui, ele não traz como requisito para o crime ser efetivamente concretizado, a necessidade do dano existir. Então, o simples fato de ter a divulgação da utilização indevida já caracteriza o crime, ainda que não reste danos aí por conta da conduta praticada, tá? Então, aqui ficamos com a assertiva C. 29. A respeito da reparação do dano no crime de peculato, assinale a alternativa correta. Essa também falamos aí no nosso Detona. A. Extingue a punibilidade no peculato culposo quando feita antes da sentença irrecorrível e, se feita posteriormente, implica na diminuição de pena. E aí, gente? Lá no artigo 312, que é o peculato, né, nós temos justamente no parágrafo 3º essa regra. Essa aqui é a nossa resposta. A está correta. B. Extingue a punibilidade no peculato culposo e implica diminuição de pena da metade no peculato mediante erro de outrem. Gente, peculato mediante erro de outrem não tem previsão disso. Não tem. Peculato mediante erro de outrem é o crime lá do 313. Ele não tem nada com relação a isso sobre a ocorrência da reparação do dano, que coisa que pode acarretar, tá? Então, não tá certo. Extingue a punibilidade no peculato culposo e diminuição de pena no peculato mediante erro de outrem, que a gente já viu que não tem. Extingue a punibilidade no peculato culposo e no mediante erro de outrem, desde que feita antes da sentença irrecorrível, também não. E a outra E também falava sobre o peculato mediante erro de outrem. Essa é uma questão que quem não tinha muita afinidade, né, com a regra do peculato culposo sobre a reparação do dano, ia fazer o quê? Ia falar, as 4 alternativas falam sobre o peculato de erro de outrem e sobre o peculato culposo. É uma dessas 4, justamente para tentar confundir. E veja, aqui é a resposta, é a que nem menciona o peculato mediante erro de outrem, tá? Então, ficamos aqui com a assertiva A. E tem mais uma aqui. A respeito dos crimes contra a administração pública e contra a administração da justiça, assinale a alternativa correta. E aí aqui eu tenho Caio, ao dar ensejo à instauração de procedimento administrativo contra Tício, que é um funcionário público, imputando infração disciplinar que o sabe inocente,
em tese incorre no crime de denunciação caluniosa. Isso aqui está certo. É o artigo 339-A, que nós também conversamos sobre ele no nosso Detona. Mévio, a praticar o crime de exercício arbitrário das próprias razões, empregando violência, somente será processado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima. E não, a ação penal desse crime é pública incondicionada. Caio por pagar Tício para prestar falso testemunho e Tício por aceitar efetivamente prestar falso testemunho, incorrem em tese no crime de falso testemunho. Não, os dois não incorrem no crime de falso testemunho. Tício, ao afirmar falsamente a autoridade policial, a fim de isentar o filho ser o responsável pelo jogo de bicho, que é uma contravenção penal, em tese, incorre no crime de autoacusação falsa. Não. Para configurar o crime de autoacusação falsa, a pessoa precisa imputar falsamente para si a prática de um crime que não foi ele que cometeu ou que sequer aconteceu. Se for contravenção penal, não constitui o crime de autoacusação falsa. Tício, funcionário público, ao deixar de punir Mévio, seu subordinado, por falta funcional, em razão de ter sido presenteado por ele com uma caixa de vinho, em tese, incorre no crime de condescendência criminosa. Né? E aqui não. A condescendência criminosa seria dele deixar, né, de punir o Mévio, ou, caso ele não tenha essa competência, passar essa informação para frente, mas não seria por conta dele ter recebido esse presente, né? Não configura isso. Então, a condescendência criminosa, ele deixaria de punir ali o seu subordinado, né? No caso aqui ele mostra que é subordinado, mas por conta, né, de indulgência e não por conta aí dele ter recebido algum tipo de presente, algum tipo de agrado do seu subordinado, tá? Gente, então é isso. A nossa análise aí, né, das respostas que entendemos que a banca vai indicar para o gabarito. Qualquer novidade a gente traz para vocês, acompanhem aí, né? Em tempo, estamos aqui tentando trazer tudo mais atualizado possível para vocês sobre esse concurso. A gente sabe que é um concurso de uma magnitude muito significativa e estamos torcendo pela sua aprovação. Até mais.